Boa noite, igreja. Boa noite, líderes, né, coordenadores, irmãos em Cristo. Boa noite, outras pessoas aí que talvez vão nos ver aqui e aprender um pouquinho mais junto com a gente aqui sobre esse assunto de hoje. A gente está seguindo aí com essa série Família, né, Isabela? Boa noite. Isso, boa noite. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Hoje eu estou como convidada mesmo, para experimentar o novo também. Então, é um prazer falar com vocês aí, né, na nossa nova conjuntura. E nós viemos trazer um pouco daquilo que a gente trabalha e trazendo junto com a palavra de Deus, não é isso, Laura? É isso aí. Desafio. E o pastor já vem falando, né, nessa série Família, Palavra para Família, já foi falado sobre violência, né? A gente tem tido um índice aí triste sobre situações que têm acontecido nesse tempo de quarentena, notícias, né, de separações, divórcios, de agressões mesmo, não só física quanto moral, enfim. O pastor e o Jonathan falaram muito disso na semana passada e anteriormente o pastor falou sobre comunicação, enfim. Vários temas e várias coisas aí que vem acrescentando para a gente e agregando um valor nesse tempo, né, que a gente está trabalhando com o virtual e que tem trazido para a gente aí essa abertura de mente, de visão sobre as coisas, né, Isabela, sobre aquilo e a forma que a gente pode ver, o que a gente pode fazer, como a gente pode lidar com as coisas de uma forma tão diferente num tempo que ninguém esperava. Então é mais ou menos assim, a gente planeja, a gente pensa, a gente sonha, a gente fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Outro dia eu preguei sobre procrastinação, sobre coisas que a gente vai falando que vai fazer e não faz, numa rotina, entre aspas, normal, e de repente vem essa situação e a gente tem que administrar isso aí, né? O que a gente chama de administrar contingência. Aconteceu algo que ninguém esperava, que ninguém planejou. E agora? Então, a gente precisa parar para pensar e parar para agir de forma mais produtiva ainda. E agir de forma produtiva não é a gente fazer um monte de coisas e ter aquela culpa, aquele desespero de ter que fazer muitas coisas. Mas é justamente parar para colocar foco naquilo que é essencial, naquilo que é prioridade, naquilo que eu preciso colocar foco hoje, o meu olhar, né? E nessa sequência aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre legado. E falar sobre legado, não tem como falar sobre legado se a gente não falar do Salmo 146:10. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Amém? Então, a gente sabe que o nosso Deus é um Deus geracional. A gente sabe que o nosso Deus é um Deus que reina de geração em geração. Que se não fosse essa questão geracional, se não fosse levar de geração em geração, como que Jesus teria chegado até nós? Então, a gente sabe que tudo tem um contexto, uma história, tudo tem um tempo e, acima de tudo, tem uma forma. E como que é que funciona isso? Como que Deus preparou tudo isso, né? Se a gente nessa terra, depois da queda do homem, entrou a morte física, e se a nossa vida é limitada por um tempo no espaço, então a gente precisa pensar, o que a gente vai deixar para o próximo? Para o filho, para quem está por vir, para a próxima geração? O que deixaram para nós de valor? O quanto a gente tem sido acrescentado, o quanto a gente tem sido abençoado por coisas e por legados que deixaram para nós, né? Isso. E falando desse assunto, Laura, me veio à cabeça agora que a vida passa rápido, o legado não, né? Não é a quantidade de tempo que a gente vive nessa terra que vai nos permitir ter ou não ter, fazer ou não fazer um legado. Se a gente pensar na história, na vida de Jesus, foram 33 anos e foi o maior legado que a humanidade tem. Exatamente. O maior legado deixado até nós, que é a palavra de Deus, que é tudo que Jesus veio, viveu e aconteceu em 33 anos. Então, legado não está relacionado diretamente à quantidade, mas sim à qualidade, a algo que a gente faz com propósito, direcionado e focado. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, só para a gente pensar um pouquinho, né, o que é legado, o que é herança, a Bíblia fala para nós o tempo todo de herança. Juridicamente, a herança é aquilo que é legítimo sucessório, ou seja, se a herança é boa dos meus pais, eu vou receber. Se a herança é ruim, nós vamos receber do mesmo jeito. Sim. Então, não tem como não querer uma herança. Ou melhor, a gente pode até não querer, mas ela está ali, ela é nossa, herança é por direito. Então, a gente vai receber independente da nossa vontade.
Uma vez que a gente não queira uma herança, a gente pode renunciar. Mas até para renunciar a uma herança, eu preciso registrar isso em cartório. Ou seja, eu preciso declarar que eu não quero, porque aquilo ali vai vir para mim de qualquer jeito. Qual que é a diferença, então, quando a gente fala em legado? Então, herança é algo que eu deixo para alguém, independente da minha vontade ou não. Herança a gente constrói, seja algo bom, seja algo ruim, eu vou deixar para alguém. A Isabela vai deixar para alguém. As pessoas, de uma forma geral, nós vamos deixar heranças. E aí a gente fala de herança material, herança imaterial, ou seja, são vários tipos de herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, ou para uma nação, ou para quem não tem filhos, para as pessoas, de uma forma geral. Qual a diferença, então, disso para o legado? Legado é aquilo que eu escolho. O legado só tem validade se tiver um testamento registrado em cartório e ele for público. Ou seja, é algo que foi efetivado e foi escolhido. Eu tive vontade de fazer, eu escolhi fazer. E eu vou deixar em vida registrado para que amanhã, se tiver um herdeiro legítimo, ele vai herdar. Mas aquilo que está em testamento vai ficar como um legado para quem eu escolhi deixar e que não necessariamente tinha direito à minha herança. Então, para a gente entender um pouquinho, nós vamos discorrer aqui agora algumas coisas sobre legado, sobre herança, mas para a gente visualizar isso, até pelo que a palavra de Deus traz para nós, né? A palavra de Deus fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, de toda a herança do reino de Deus. Ótimo, nós somos herdeiros pela legitimidade do sangue do preço que foi pago na cruz. Mas olha que lindo isso. Não só Deus deixou para nós essa herança, como Deus deixou para nós o legado. Por quê? Como a Isabela falou, o maior legado foi por escolha. Deus escolheu, Deus teve vontade, apesar da queda, apesar do homem cair, apesar do homem não merecer, apesar da gente não ser merecedor, o que Deus fez? Deus escolheu deixar o legado da vida eterna. Deus escolheu nos deixar outros legados que estão dentro dessa vida eterna, que estão dentro da salvação, que é para que a gente viva aqui na terra. Quando a palavra de Deus fala, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O diabo não pode roubar, matar e destruir no céu. O diabo só pode roubar, matar e destruir na terra. Então a gente precisa pensar no seguinte: essa vida em abundância, ela só é para o céu? Então o que a gente tem feito com a nossa vida? O que a gente tem feito com a vida daqueles que estão sob a nossa responsabilidade? O que a gente tem feito de uma forma geral para que a gente entenda que o legado é uma construção? Né, Isabela? A gente vai estar falando sobre isso. Que a gente precisa construir esse legado. Que a gente precisa crer que Deus não deixou só a herança por si só e que nós herdamos porque somos co-herdeiros com Cristo, mas que Deus deixou esse legado, Deus deixou algo por escolha, Deus deixou por escolha antes mesmo da morte de Cristo. Né? O Novo Testamento, então foi atestado, está sob testamento que Jesus morreu, foi público, a morte de Jesus foi pública, a morte de Jesus foi um ato público de determinação, de escolha pelas nossas vidas, por amor de nós, ainda que nós não merecêssemos. A gente merecia o inferno, mas ganhou o céu. Então essa que é a verdade. Então a gente precisa pensar, como que a gente está lidando então com as questões da palavra, como que a gente está lidando com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos liderados, com os nossos discípulos, entre aspas, né? Porque biblicamente falando a gente precisa trabalhar para que faça discípulos de Cristo e não nossos. Assim como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, a gente precisa trabalhar não só na liderança, no discipulado, né? Isabela vai falar um pouquinho disso aí, como para os nossos filhos, como para as pessoas que a gente convive no geral. Qual o legado? O que a gente tem trabalhado para deixar? O legado a gente constrói e ele deixa só assinado, a gente só faz um documento, mas e o legado imaterial? E aquilo que não se compra, que não é material, que não se pega, que o dinheiro não compra? Como que a gente tem feito com isso tudo? O que a gente quer deixar de herança e o que a gente quer deixar do legado, acima de tudo, das escolhas, daquilo que a gente pode escolher deixar? E uma forma que a gente já conhece, frase já clichê, mas é uma forma bem interessante da gente entender que a herança é aquilo que deixam para nós.
ou aquilo que a gente deixa para o outro. O legado é aquilo que deixam em mim ou aquilo que eu deixo no outro, né? São marcas, vai muito mais profundo. Então, a gente pode basear toda essa nossa conversa nessa diferença simples. O que eu vou deixar no mundo por escolha? O que eu vou deixar nas pessoas? Qual vai ser o impacto que eu quero gerar na vida das pessoas que estão ao meu redor? Cada um de nós temos papéis diferentes, a gente exerce papéis diferentes. Nós somos mães, nós somos profissionais, somos líderes de célula. Então, em cada papel desse, o que eu quero deixar para essas pessoas as quais eu tenho responsabilidade na vida dela? Então, quando eu penso em legado, eu penso nessa marca, nesse registro de que vai ficar, né? Porque a vida é curta, mas o legado não precisa ser curto. O legado, ele permanece. E quantas histórias, Laura, a gente conhece de pessoas que passaram e que até hoje perpetuam tudo isso, tudo que elas fizeram, tudo que elas foram, tudo que elas deixaram impresso nas vidas e nas pessoas que passaram por elas. Então, é muito sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Que construíram história, né, Isabela? Que construíram uma história, que deixaram mesmo um legado, que deixaram algo que salta para a eternidade. Que não é algo que, como a Isabela falou, a vida aqui pode ser curta, não depende do tempo, dos anos que eu vou ter na Terra. Esperamos que tenhamos longos anos e que nos vá bem, por honra, por princípios da palavra, por promessa, né? E quando a gente fala de promessa, é mais legal a gente pensar que o mais importante não é a promessa que eu recebi, mas quem me prometeu. Então, quando um pai faz uma promessa para um filho, a gente precisa pensar, meu relacionamento com Deus define muito bem quem eu sou, a ponto de confiar nele, porque eu sei quem me prometeu e quem me prometeu é fiel para cumprir. E nós, enquanto pais, né, uma vez que a gente está falando de família, a gente tem prometido o que para os nossos filhos? A gente tem falado o que para eles? Qual a expectativa que a gente tem gerado neles, além daquilo que são as expectativas normais, naturais de um filho gerar em relação aos pais? O que eles veem, na verdade, somos nós. Então, nós precisamos passar em atitudes práticas do dia a dia essa integridade de cumprir o que prometeu, de fazer aquilo conforme a gente prega, de fazer aquilo conforme nós falamos que é verdade. Aí você pergunta pra gente, mas Laura, Isabela, a gente não é perfeita, a gente não vai fazer tudo certo. Não vai mesmo não. A gente não vai conseguir fazer tudo certo. A Bíblia fala que a gente está a caminho da estatura do varão perfeito, que é um aperfeiçoamento todo dia e que a gente precisa buscar parecer cada dia mais essa construção do caráter de Cristo. Mas o que nós podemos é fazer escolhas, né, Isabela? Isso, exatamente. As nossas escolhas vão definir o nosso legado. As escolhas diárias. As escolhas diárias. E como que eu vou fazer um legado? Como que eu vou deixar um legado? E aí a gente entra na história de Abraão e de Ló na Bíblia, que mostra muito bem essa história de legado, né? Os dois, eles andaram juntos por muito tempo. Por longos anos, eles conviveram. E o legado que um deixou foi completamente diferente do legado que o outro deixou. Então, o que definiu? Qual que foi o maior ponto de diferencial? Como Laura disse, foram as escolhas que cada um fez. Então, as nossas escolhas hoje, diárias, vai ser a que vai definir nosso legado. Então, muitas vezes, a gente não tem no mesmo tempo retorno, mas o legado é algo a longo prazo, que fica, que deixa, que marca. Então, na história de Abraão e Ló, só para testificar aqui a história e contextualizar, fica claro que Ló, ele escolheu um legado material. Ele estava preocupado com herança, com os bens materiais na época. Ele era criador de ovelha, é isso, Laura? Então, e Abraão estava com os olhos onde? E Abraão estava com os olhos no Pai, no que Deus tinha para ele. Abraão não perdeu de vista a promessa. Ele teve suas falhas? Teve. Ele teve seus vacilos? Teve. Ele teve as questões que ele negociou lá como homem, nas limitações, a gente acabou de falar aqui. Ele colheu consequências por isso. Tiveram consequências por isso. Mas, ao mesmo tempo, ele buscou, ele viveu e ele é lembrado até hoje, né? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, como nós vamos ser lembrados? E quando a gente fala do Deus de Ló, vocês escutam falar? A gente fala não, a gente fala do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Claro que havia um propósito eterno, claro que havia uma construção aí geracional, né, para a chegada, para a vinda de Cristo.
Mas tudo tem a ver com aquilo que nós escolhemos. Deus é um Deus de princípios, sim. Nós também vemos esses homens, como eu falei, colher frutos ou consequências de escolhas erradas, mas não perder o foco do propósito. É muito legal a gente pensar que quando a gente lembra de alguém, a gente não lembra da pessoa e questiona se ela foi salva ou não. A gente não lembra porque ela foi legal ou não. A gente lembra da pessoa pelo que ela fez aqui na Terra. A gente lembra da pessoa pelo que ela construiu aqui. A gente lembra de alguém, quando fala de alguém, a gente fala, nossa, você lembra de fulano? Nossa, ele era tão assim, tão assado, ele fazia isso, ele deixava de fazer. Então, o que fica de fato para a memória? O que fica de fato para a nossa memória, o que constrói história, é quando a gente mexe naquilo que a Isabela falou aqui, ó, naquilo que a gente deixa na vida de alguém, naquilo que salta para a eternidade, naquilo que vai trazer transformação de vida. Qual o benefício do que eu tenho feito hoje para alguém? Quando a palavra de Deus fala que aquele que me ama, que diz que me ama, não ama o seu irmão, olha só, é um checkmate, né? É Deus dizendo assim, como você pode dizer que você me ama? Você não me vê, você não me toca. Mas você não ama o seu irmão que você toca, pega, tá vendo os problemas dele, não faz nada, não se importa. Então, a gente precisa pensar na igreja como o princípio do reino. O maior valor para Deus são as pessoas. O maior valor para Deus somos nós, é a igreja, é o povo, é o resgate desse povo que não devia ter se perdido. Então, o maior valor para Deus deveria se tornar o maior valor para nós, que é se importar com as pessoas, se importar com o outro. A gente está vivendo esse tempo de família e está voltado muito para a questão da família mesmo. Claro, a gente tem feito live e isso e aquilo para poder alcançar as pessoas, para usar o virtual, um benefício, um recurso que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, voltando para essa questão da família mesmo e revendo conceitos, né, Isabela? Isso. O que a gente não estava fazendo quando a gente estava com uma vida totalmente ativa lá fora? O que eu voltei para dentro de casa? Porque a gente conversando, o que a gente percebe? As pessoas, elas estavam convivendo, mas não estavam se relacionando. Então, há uma diferença muito grande entre conviver e se relacionar. A convivência, ela pode ser totalmente na base da tolerância ou da intolerância, mas ela vai acontecer por anos a fio. Agora, o relacionamento, ele demanda comunicação, ele demanda aquilo que já vem sido falado nas outras segundas-feiras. Eu rever os meus conceitos, os papéis, como a Isabela colocou. Qual é o meu papel? Enquanto o meu papel de pai, de mãe, de chefe, de gestor, de seja qual for, de pastor, de líder, como eu tenho exercido esse papel? Eu tenho tocado em pessoas, né? Eu tenho tocado em pessoas, eu tenho trabalhado de forma que eu realmente, através da minha vida, Deus e o Espírito de Deus têm achado espaço para que o seu coração seja tocado? E quando você fala nisso, vem a transferência de vida, que é o próprio discipulado, né, Laura? O discipulado é transferência de vida. E olha só, se discipulado é transferência de vida, não tem nenhuma ferramenta, se assim pode se dizer, mais interessante para se deixar o legado através do discipulado. Porque se eu transfiro minha vida, se eu transfiro aquilo que eu sei, se eu transfiro aquilo que eu acredito, eu estou fazendo discipulado. E aí pode ser o discipulado dentro da nossa casa, é o primeiro discipulado. O discipulado com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa e por aí vai. E se a gente for pensar, o que Jesus fez? Ele transferiu tudo que ele soube, tudo que ele deixou pra gente, ele deixou e foi transferido. Então, o nosso legado é continuar a transferir aquilo que nos foi transferido, para que passe de geração por geração. Nós não temos que inventar, né, Laura? Já tá, Deus já deixou pra gente. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer é transferir aquilo que nos foi entregue, né, para as novas gerações. E quando a gente pensa que tem nova geração nas nossas casas, os nossos filhos, os nossos netos, como que isso vai ser? Olha só, esse próprio momento atual que nós estamos vivendo é um marco na história, na humanidade. Com certeza as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Com certeza houve quebra de paradigmas, a realidade virtual veio com muito mais força e hoje é a realidade, é o nosso meio de comunicação.
coisas que a gente pensava em para daqui a um tempo foi necessário e o momento é esse. E aí, como que vai acontecer toda essa transferência de legado? Dentro das nossas células, dentro de todas as relações que a gente vive. Então, não temos que inventar. Nós, enquanto cristãos, nós temos que continuar a passar a palavra de Deus. Esse é o nosso legado. Se a gente for parar para pensar, tá simples, mas não é porque é simples que é fácil. Muito pelo contrário, né? A gente estava falando disso hoje, né? O pastor falou sobre a questão da simplicidade. Jesus é simples. Verdade. A gente é que complica. Então, se a gente for parar para pensar, isso que a Isabela falou é uma grande verdade. A gente perceber que a gente pode agir de forma simples, no sentido de focar naquilo que a palavra já tem. Porque tudo que a gente estuda, né, Isabela? Tudo que a gente vê do nosso trabalho, tudo que a gente estuda e faz isso e faz aquilo, a gente chega à seguinte conclusão: não há nada de novo na Terra. Não tem nada que a ciência faça, produza, não que a gente saiba, muito pelo contrário, a gente estuda para aprender, Claro. né? Claro, obviamente. Mas quando a gente aprende, vai vendo a conexão daquilo, o sentido, você fala, tá tudo na palavra. Tudo está na palavra. Todas as respostas que a gente precisa, não tem novidade. Tudo está aqui. Então, o que a gente está transferindo nessa simplicidade? Às vezes a gente fala assim, eu não sei pregar, mas eu não sei falar bonito como você. Eu não sei, nossa, olha a postura da Isabela, eu não sei, eu não sei. A gente coloca tanto impedimento, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. A gente esquece de uma coisa muito simples, a dependência do Espírito Santo. A gente luta com sabotadores, a gente luta com pensamentos, a gente luta com questões que a gente precisa mesmo de cuidados. A gente precisa mesmo vencer e romper aquilo. Nós precisamos ainda vencer e romper muitas coisas, muitas questões para estar aqui, para fazer aquilo ou outro, ou aquilo que é novidade para a gente. A gente tem temores, mas a gente precisa pensar assim, o que a gente vai fazer com a nossa dor? O que a gente vai fazer com esse medo? O que a gente vai fazer com aquilo que eu já conheço do Deus que eu sirvo? Quem é esse Deus para mim? Como que eu posso vencer e romper isso? E como que eu vou fazer se a palavra de Deus fala que ele não precisa de nada desse conhecimento humano para ser quem ele é? Então a gente precisa pensar que por mais que a gente conheça, estude, faça, aconteça, a gente precisa depender do Espírito Santo. E se o Espírito Santo, a Bíblia diz, né, se é que ele habita em vós, se ele habita em nós, se ele habita na nossa casa, na nossa família, ele mesmo vai nos ajudar, ele mesmo vai nos dar condição de ajudar os nossos filhos. Ele mesmo vai usar o poder dele para poder transferir esse legado, porque é vontade do Pai que isso aconteça, mas a gente precisa se dispor. A gente precisa se dispor, né, Isabela? Sim. A gente precisa querer, né? Aí vem o planejamento, né? Isso. As ações, né? Isso mesmo. E legado também está muito dentro daquilo que eu tenho como objetivo de vida, daquilo que eu acredito ser minha missão nessa vida, de propósito, de sonho de vida. Se a gente for parar para pensar, aquilo que a gente deixa são as nossas maiores crenças. É aquilo que genuinamente, verdadeiramente eu acredito. A partir daí eu começo a trazer para as pessoas que convivem de uma forma natural. E aí vem o legado. A hora que a gente conversou sobre o assunto de legado, nós conversando sobre a passagem mesmo de Cristo, a vida mesmo de Cristo, e fazendo um paralelo com a nossa vida, quando a gente tem os sonhos humanos e Deus tem os sonhos dele para as nossas vidas, isso passa a ser os nossos próprios sonhos. Então, como Laura disse, está tudo na palavra, só que nós precisamos de conhecer da palavra para que a gente viva realmente em conformidade com aquilo que Cristo tem e quer para cada um de nós. E o legado, quando a gente pensa em planejamento, se eu começar a parar hoje para pensar o que eu quero deixar quando eu não estiver mais aqui, o que eu quero deixar para as próximas gerações, para os meus filhos, netos e bisnetos, qual é a marca que eu quero deixar? E para isso, né, Laura, não tem que ter estudo, não tem que ser mestre, doutorado em nenhuma área. Qual o legado quando você pensa nos seus avós? Quando você pensa na sua família? O que você fica? O que traz? O que vem à sua memória? Isso é muito legal da gente saber, que o legado também está na simplicidade. Assim como a palavra de Deus é simples, o legado também é simples. E a hora que a gente pensa, então eu tenho que planejar para deixar algo para a geração futura? Não, mas eu quero saber qual que é a marca que eu vou deixar registrada, porque minhas escolhas de hoje
sejam o meu legado de amanhã, as pequenas escolhas do dia a dia. Todo momento a gente escolhe. A gente escolhe a forma que a gente vai falar, a gente escolhe a roupa que a gente vai sair, a gente escolhe o que a gente vai comer. O tempo inteiro, se a gente parar para pensar, Laura, a gente está escolhendo. Tem pequenas escolhas, tem grandes escolhas, mas a nossa vida diária são escolhas. E quando a gente tem um direcionamento, um norte, um foco, a gente consegue direcionar todas essas nossas pequenas escolhas para o grande que a gente quer deixar. Então, esse planejamento vem muito disso. Vem muito de que não, eu tenho algo maior para deixar. Então, o meu pequeno de hoje vai ser uma pecinha do quebra-cabeça do grande de amanhã, não é? É como se a vida fosse um jogo de quebra-cabeças. E todos os dias a gente acorda e tá lá, como se tivesse lá na nossa frente um saquinho cheio de pecinha de quebra-cabeça. E quando eu não tenho um porquê, quando eu não tenho um planejamento, quando eu não tenho um objetivo, eu pego qualquer pecinha daquela e saio para viver meu dia. E aí, depois de muito tempo, eu olho para aquelas peças e aquelas peças não se conectam, aquelas peças não formam nada. Essa é a diferença de quem tem um propósito, de quem tem um objetivo de vida e que isso vai se tornar um legado. A pessoa é como se ela acordasse todos os dias de manhã e tirasse a pecinha correta. Ela escolhe a peça do quebra-cabeça que ela quer pegar naquele dia, porque ela sabe que aquele dia que ela vai viver, aquelas decisões que ela vai tomar, vai ter conexão com outra pecinha do quebra-cabeça. Exatamente. E aí ela vai vivendo dias e dias e dias com propósitos e conectados. Depois de anos de vida dela, ela olha para aquelas pecinhas do quebra-cabeça e elas veem uma imagem, forma-se alguma coisa, aquelas peças. Então essa é a diferença de quem tem uma vida com propósito, que tem uma vida direcionada na palavra do Senhor. Quem tem um legado é quem vai direcionar as suas atitudes, o seu dia a dia em algo maior. Então, eu estou falando isso para descomplicar um pouco, né, Laura? Porque a gente fala de legado, a gente fala de planejamento, e aí, como que eu vou deixar isso? Como que eu vou deixar marcas? Eu vou deixar marcas sendo um propósito, sabendo que aquilo que eu vou, a forma que eu vou agir hoje vai ser o que vai direcionar lá na frente. Exatamente. Né? A mensagem é essa. E para a gente terminar, eu quero ler com vocês, vou ler mais curto, quem tiver, né, oportunidade depois, leia o texto todo, 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós nos tornamos povo e raça eleita por causa de um legado e daquilo que foi passado de geração em geração. Então, que a gente entenda que se eu foco na minha família, não é errado, muito pelo contrário, família é propósito de Deus. Mas esses dias eu estava orando pelos meus filhos, eu e meu marido, e o Espírito de Deus falou algo no meu... Eu orava e chorava de gratidão pelos meus filhos, com todos os problemas, erros, e como toda família tem. Mas eu chorava de gratidão pela fidelidade de Deus com a minha família. E Deus falava assim: Laura, família não é o fim, família é o meio. Então a nossa família precisa sim ser restaurada, mas para que ela seja uma família sarada para curar outras famílias. Que a nossa família não seja só uma família curada e feliz porque Jesus tem abundância na terra, mas que a gente seja e trabalhe, para que a gente faça e trabalhe com esse propósito eterno, para que a nossa família seja testemunho fiel de Cristo, para que seja o meio pelo qual a gente vai testificar o nome de Cristo, para que realmente seja passado de geração em geração. Amém? Então, boa noite, que Deus abençoe cada um, né? Deus abençoe as nossas vidas, Amém. a nossa família, né, Isabela? Amém. Que Deus abençoe a família de cada um aí que está nos vendo e acompanhando essa série aí, tão bacana, né? Que venham outras bem interessantes e bacana que o pastor tem preparado aí para poder acrescentar e trazer com graça de Deus, né? Discernimento, revelação, profundidade, transformação, segundo o caráter de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém?